Bem-vindos ao Espaço de Arte Selga de hoje. O programa está bem legal, cheio de novidades para você. Confira o que a gente preparou. Um passo a passo completo do porta-pano de prato galinha mineira para dar um toque artesanal à sua cozinha. Todas as novidades da nova temporada de cursos do Espaço de Arte Selga. E ainda, o que eu achei na Selga, as pinceladas e a vitrine de produtos. Chegou a hora de você aprender a fazer o porta-pano de prato galinha mineira. Se você está achando que a sua cozinha está um pouquinho sem graça, precisando de uma cor, de um charme, o nosso passo a passo de hoje, a nossa matéria especial de artesanato, é para você. A gente vai aprender a fazer esse porta-pano de prato galinha mineira, gente. Olha que charme essa peça. Ideia da dona Cibélia, facilitadora do curso de feltro aqui do Espaço de Arte Selga. Dona Cibélia, é uma peça que não passa despercebida na cozinha, né? Com certeza, porque ela tem bastante colorido. Bastante, né? Apesar dela ser preto, o fundo ser preto e branco. Isso. Né? Mas o fuxico deu muita vida a ela aqui. A ideia é exatamente essa, né? Para que ela fique bastante colorida e chame bastante atenção. E pano de prato tem que ser bonito, hein, gente? Também. Se vai colocar o pano de prato num porta-pano de prato desse aqui, tem que ser o pano de prato, né? E o fuxico, eu imagino que a senhora usa também, reaproveita, né? O reaproveitamento de materiais aqui também nessa peça, né? Porque, assim, à medida que você vai trabalhando, às vezes sobra, né? Alguns pedacinhos, eu sempre falo, a gente nunca pode jogar nada fora, né? Porque ele sempre tem uma utilidade. Quem faz artesanato não desperdiça nada. Então, com os retalhos, a gente faz o fuxico grande e faz os miguês, que são a coroa que ela tem aí na crista. Ah, gente, tem miguês? Miguês. Essa coroa de florzinha aqui... Isso. São fuxiquinhos? São fuxiquinhos. O molde dele é uma moeda de 5 centavos. Gente, que lindo. E é uma flor, porque a amarra, ele acaba tendo pétalas, né? Isso. É diferente do fuxico tradicional. E se você tem sobra também de miçanga na sua casa, de contas, de pérolas, que às vezes a gente faz bijuteria, sobra, ou às vezes desmonta um colar, vai fazer outra coisa com ele, sobram algumas peças, você não desperdiça não, porque... Tem utilidade. Você reaproveita tudo aqui. E se você não tem as peças, aqui na Selga você encontra tudo, uma variedade muito grande de produtos também, de miçangas, de pérolas e as ideias de Dona Cibélia também, né? A peça tem feltro. Isso. Né? Quais os materiais que a senhora usou aqui, Dona Cibélia? Eu usei o feltro, né? O preto com bolinha branca, os tecidos, que são os retalhos, a palha da costa, a argola, botões coloridos, né? E o feltro vermelho e amarelo, enchimento. Ela é toda feita à mão. Toda alinhavada à mão aqui, ela é costurada toda à mão, caseada. Ela é toda caseada à mão. Ela foi toda caseada no tom preto, porque a finalidade é chamar a atenção para os detalhes. Sim, realmente a gente não vê a costura. Isso, se caseasse ela no branco, voltaria a atenção também para o caseado. Aí ela perderia o sentido de ter tanto fuxico colorido no corpo. Ia ficar também muita informação na peça, muita informação. Né? Não ia ficar tão legal. O acabamento é excelente aqui da peça, gente, ó. A argola pequena é para pendurar, na parede. E a grande é para colocar a toalha de prato. A toalha de prato. É argola em acrílico, né? Uma peça muito linda mesmo. Então agora, para a gente começar a fazer, confere a nossa lista de materiais, que é basicamente isso que a Dona Cibélia falou, mas com um pouquinho mais de detalhe. Confere aí. Os materiais necessários para fazer a galinha mineira são 30 centímetros de feltro preto com bolinhas brancas, 30 centímetros de feltro vermelho, 30 centímetros de feltro amarelo, retalhos de tecidos estampados, 4 pérolas, miçangas coloridas, palha da costa, graveto ou pau de canela, botões decorativos,
argolas acrílicas nos tamanhos pequeno e grande, enchimento acrílico, linha para bordar nas cores preto, amarelo e vermelho e pistola de cola quente. Agora sim, dona Cibele, a senhora já pode começar o passo a passo. Eu vi que a senhora já cortou a peça no formato certo, né? Isso, aí já transferi o risco para o tecido, né, que a gente sempre risca pelo avesso, virou para o direito e aqui está a parte do corpo, que são as duas partes, frente e costa. Lembrando, gente, que o molde dessa galinha, o corpinho da galinha, a dona Cibélia vai disponibilizar no site da Celga, assim como a gente fez com os moldes do patchwork, né, do EVA. Então é só você conferir que vai estar lá no site. Aqui a crista também, né, que são cortadas em 2 vezes no feltro vermelho. 2 partes porque tem o enchimento, né? Tem o enchimento. Aqui também é o bico, cortado também em 2 vezes, porque ele tem o enchimento, mas é muito pouco, tá? Ele não é uma grande quantidade. E essa parte aqui que são os detalhes, né, que é um fuxico diferente, que são esses aqui, ó, o detalhe. Parece uma flor também. Isso, ele é um fuxico diferente que eu vou ensinar hoje. E é dobradinho. Gente, vocês vão aprender a fazer muito fuxico legal hoje aqui. O tradicional, todo mundo já sabe. O miguês, né? Miguês. Que é tipo uma florzinha. E esse outro aqui, ele lembra uma flor também, mas a linha puxa o tecido, né? Envolve, é como se desse uma laçada no tecido, assim. Bem diferente esse também. Bem diferente ele. Então, nós vamos começar o caseado pelo corpo da galinha. Então, sempre a gente começa o caseado na parte que você vai encher. Então, como ela tem 2 pontas, que são os lugares mais difíceis para o enchimento, a gente começa sempre o caseado aqui embaixo. Por quê? Depois vai ter acabamento e tudo, então se der algum problema aqui, tudo isso que está aqui vai esconder. Então, a gente já começa o caseado aqui. Ó. O caseado você sempre faz olhando para ele. Por quê? Você vai saber a altura, distância, o seu ponto vai ficar sempre o mesmo. Porque é no olho, né? Isso aí é no olho que você vai conseguir. Você não pode fazer de outra maneira, porque senão você não vai conseguir padronizar o seu ponto. Não pode fazer isso e assistir novela ao mesmo tempo? Não pode. Esse aqui é um que tem que desligar a televisão mesmo. Tem que concentrar no ponto. Senão sai tudo errado. Então, depois que você casear ela toda, quando você chegar o caseado até aqui, você vai encher toda essa parte. Primeiro. Mas vai encher por aqui? Porque olha, aqui já tá, vem caseado até aqui. Como essas 2 pontas é o lugar mais difícil de encher, você já deixou aqui aberto, você vai colocar o enchimento aqui. Até a ponta. Isso, para ela ficar desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu deixei aqui o caseado, ó, e a parte aqui aberta, aonde você vai colocar o enchimento. Ó. É uma parte grande, né? Uma abertura grande para colocar. Aí você tem que colocar o enchimento com bastante força para que ela fique bem cheia, bem gordinha, porque isso aqui ela tem que ficar com sustentação para você fazer o trabalho, né? Que é colocar os fuxicos, né? Colocar o bico, crista. Então, esse aqui é o detalhe que para ela ficar bem firme. Aí usa o enchimento acrílico. Encheu, aí, né? Você vai prender essa parte aqui com o alfinete. Uma dica que a gente já aprendeu aqui no programa, dona Cibélia, é para chegar nas pontinhas, na hora de encher e deixar bem cheio mesmo, como a senhora falou, para sustentar, tem facilitadora que usa até palito de churrasco, o cabo do pincel, para poder, a ponta da tesoura, para poder fazer o enchimento chegar bem na pontinha, porque às vezes a mão da gente não vai, não consegue, E dependendo da peça, aqui ainda tem uma peça assim que ela é um pouquinho mais largo nesse sentido, né? Mas quando é assim, um espaço menor, né? Uma pontinha assim, então é meio complicado. O dedo, a mão não consegue, a gente tem que usar um artifício, tem que usar uns recursos.
Agora nós vamos continuar, depois do enchimento acrílico, nós vamos continuar o caseado. Para fechar a parte aberta. Para fechar a parte toda aberta. Agora nós vamos fazer a crista, né? Que são 2 partes. E aqui foi caseado, aqui é pontilhado. Tem uma diferença de um para o outro, diferença. Né? Mas é um tracejado, como se fosse um tracinho, ele é um né? pontilhado. Nesse pontilhado, ele tem que ficar mais ou menos igual, se possível igual, mas se não, né, mais ou menos, o avesso e o direito. O ponto tem que ser o mesmo. Por isso que a gente trabalha dessa forma. A agulha vai e vem. Para você medir o tamanho do ponto. Porque se fizer assim, ó, ele sai diferente. Também tem que prestar atenção na hora de fazer. Tem. Lembrando que eles são feitos com linhas de bordar. Linha de bordar. E a senhora ainda usa 2, né? Por ponto, para reforçar bem, né? Porque o feltro, ele é uma fibra bem que cede bastante, dependendo da situação. Ele cede? Ele vai abrir um pouquinho a trama? Ele cede, porque quando às vezes, se você acontecer de cortar uma peça com uma diferençazinha, é só você dar uma puxadinha, ela cede um pouquinho, aí você consegue complementar o espaço. Ela estica um pouquinho. Estica. Abre. Ela ajuda a gente bastante. E às vezes na pressa a gente corta, faz uma diferença, mas no final vai dar tudo certo. Aqui eu estou mostrando a opção que ela pode trabalhar o caseado e o pontilhado. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de trabalhar o caseado. Então, ela tem a opção de trabalhar também o pontilhado. E enriquece a peça, são 2 pontos diferentes. Isso. Na galinha que a senhora já trouxe pronta, essa peça aqui, a crista a senhora fez com o caseado também, igual o corpinho, né? Isso. E agora não, nessa agora que a senhora eu tô fazendo pontilhado. Aqui, ó, ela já está toda pronta. Cheia, né? Já pronta para ser colocada aqui, ó. Nessa cabeça, o que eu quero que as meninas prestem atenção é o seguinte. Aqui, como vai entrar o bico, ó, o bico. Então, a crista, ela tem que ser a parte maior, um pouquinho mais para baixo. Para a crista aqui ficar um pouquinho mais alta, ó. Para entrar o bico, tá vendo, ó, ali? E dá essa diferença, porque se eu colocar assim igual, ó, o bico vai ficar muito... Vai ficar encostando na crista. E não é assim, né? Ele é bem assim na pontinha. Então, ela tem que ser armada um pouquinho mais aqui para baixo e essa aqui um pouquinho mais alto, que é na direção aonde vai começar o bico. Tem que prestar atenção na hora de fazer o encaixe, na hora de montar tem essas coisas assim, esses detalhezinhos que fazem toda a diferença. Que faz a diferença. Então, o biquinho, ó, eu fiz pontilhado, todo pontilhado, com um pouquinho de enchimento, ó. Ele ficou com um pouquinho de enchimento. Porque, senão a gente colocar aqui, fica aquela coisa muito chapadinha, não dá a sensação, né, de um biquinho bem feito. E ela tem volume, por ela ser cheinha, é uma peça que tem volume, ela né? tem volume. E o bico tem que ter o volume também. Tem que ter também. Não pode ficar de fora. Isso. Agora, como nós já estamos com o bico e a crista pronta, eu vou mostrar como a gente vai encaixar o olho. A montagem da peça, aí nós vamos usar a cola quente agora. Então, você centraliza ali a posição, né? Então não costura. Não, essa parte aqui é cola. É cola. Mais prático ainda, mais fácil ainda. É verdade. Aí você passa um pouquinho de cola. E você vai colocar aqui, ó. Daquela maneira que eu expliquei, que eu já comentei, que a gente não pode colocar a cola e apertar logo em cima. Senão ela tem que ir aos poucos, porque senão ela espalha, né? Espalha para todo lado e a peça fica com um acabamento horrível. São pinguinhos mesmo de cola.
aperta jogando a cola para dentro da pra peça, dentro, não para fora, não não no pra meio. fora, Não vai apertar não. no meio da peça, não. Não, é para dentro. Porque qualquer coisa que aconteça aqui, dá para você colocar alguma coisa para o acabamento. Apesar de que também não fica aquele acabamento, não fica aquela coisa por terminar, não. Não. Né? Desse jeito que tá aí, Desse jeito já tá bem acabada bem a peça. acabada. Porque aqui, com o total de pingos que a gente deu com a cola, ela espalhou bem. Então, com a secagem, ela aderiu bem e ela tá bem firme. Aí você passa um pouquinho de cola aqui também, ó. E aqui você vai... Aí vai juntar o bico com a crista. Porque o bico o início dele é no final da crista, né? Agora nós vamos colocar o olho da galinha. Mas só daqui a pouco, depois da nossa vitrine Selga. Pincelada. O tricô urbano é uma forma de colorir e embelezar a cidade com arte. Os primeiros registros de manifestações do gênero surgiram em 2004 na Holanda. Em 2005, nos Estados Unidos, tricoteiras espalharam sobras de linhas e lãs pelas ruas de várias cidades para deixá-las mais aconchegantes. Assim, a moda de colorir espaços urbanos com os pontos do tricô vem se espalhando pelo mundo e deixando o dia a dia mais leve e divertido. Se o assunto é embalagem, que tal entregar seu presente em sacolas plásticas cheias de estilo? Você pode escolher entre as mais variadas estampas impressas em 5 tamanhos diferentes. As sacolas são fornecidas em kits contendo 10 unidades com o mesmo tamanho e a mesma estampa. Mais um presente da Selga para você. Agora você também encontra na Selga tecidos para decoração fabricados pela Dele. Versáteis, são indicados para forrar cadeiras, fazer capas de almofadas, cortinas e até jogos americanos. Possuem cobertura impermeável e são confeccionados em poliéster com estampas silcadas de flores, folhas e bichos. Sua decoração vai ficar muito mais charmosa com esta novidade da Selga. De volta do nosso intervalo, para a dona Cibele ensinar a colocar o olho agora, né? O olho a gente vai, para não ficar aquele acabamento aqui cheio de linha, de nozinho, a gente entra no ponto aqui, ó, no espaço do feltro com o ponto, ó, nesse espaço. Aí você vai... na costura mesmo. É na costura. Você vai sair lá em cima onde vai colocar o olhinho dela, ó. Aí você puxa... O nozinho já vai entrando, ele entra lá pra dentro, ele esconde. Ele não tá aqui atrás, ele tá não, aqui. Ele tá seguro aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, não dá nem pra ver, porque é escuro também o tecido, a linha. Aí ele fica preso. Você não vê o nó. Aí nós vamos pegar... O nó da linha, né? O nó da linha. Aí nós vamos pegar a pérola, mas primeiro nós vamos dar um pontinho aqui pra dar uma profundidade no olho. Ó.
Aí você vai lá. É muito detalhe, né, gente? É isso que faz a peça ficar aí tão você bonita. puxa um pouquinho, ó, tá vendo? Ele fica um pilãozinho, ó, bem aqui, ó. Não dá pra ver direito porque a peça é meio escura, né, preta. Mas aqui, ó, tem um pilãozinho aqui no olho. Esse tem que pilãozinho afundar um pouquinho. Aí a gente segura a linha lá do outro lado e dá um nozinho bem pequeno para segurar essa profundidade do olho. Tá. Ó, tá? Aí repuxou. Repuxou, tá lá. Aí você vai voltar com a agulha lá onde você repuxou. No mesmo buraquinho? No mesmo buraco. Aí você vai voltar com a linha, coloca a pérola. É o lugarzinho da pérola mesmo. É o lugar da pérola. Por que que a gente faz isso? Para ela não ficar com aquele olho assim, tipo esbugalado, não fica aquele olho assim, tá a flor da pele, né? Na palavra certa. Aí você ajeita o olho, ó. Puxa um pouquinho também. Puxa um pouquinho, segura e dá um acabamento aqui, ó. Como ele é preto, não vai aparecer tanto, né? Mas você dá o acabamento aqui, você vai fazer o arremate, ó. Enfia a agulha, anda um pedaço, puxa e pode cortar. Para você que ligou agora a televisão, que começou a assistir o programa agora, a gente está fazendo a galinha mineira, é um porta-pano, é essa peça aqui, um porta-pano de prato, galinha mineira, ideia da dona Cibélia. Agora, por que é mineira a galinha, dona Cibélia? É uma homenagem, porque eu ganhei uma galinha que veio de Minas. Uma colega trouxe e ela tinha mais ou menos essas características. Uma galinha de mentirinha. Isso, com certeza. Uma galinha decorativa. Isso. Aí eu só dei uma realçada, né, nas coisas, na ideia que ela trouxe para mim, entendeu? E tem tudo a ver com Minas, artesanato puro, né? Puro, tudo. É muito forte o artesanato. Eu espero que os mineiros gostem, né? Ah, vão gostar. tem a ver também com aquela coisa de fazenda, de decoração de fazenda, né? Casa de campo. Isso aí. Lá é muito forte essa cultura também. Verdade. Do artesanato, do fazer mesmo, do manual, né? Eles gostam muito. Então, nós temos aqui nessa galinha, que é o corpo dela, que nós vamos cobrir com fuxico, nós temos três tipos de fuxico, né? Que são os miguês, que tá aí na cabeça dela, e é esse aqui, o fuxico que a gente chama de repolhudo. É porque ele tem esses detalhezinhos que ele fica meio que em pé, arrepiadinho. Parece um repolinho mesmo. Isso. E temos o fuxico tradicional, que é o fuxico comum que todo mundo sabe fazer. Então agora é a aula dos fuxicos. Então agora nós vamos aprender a fazer o fuxico repolhudo. Depois de feito o fuxico comum. Que é o fuxico comum, é simples, né? Só cortou a rodinha, né? Redondinho, tá aqui. Faz o ponto alinhavo. Isso. Nele e depois repuxa. Na volta toda. Aí vai franzir. Então depois que você coisou todo, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar franzidinho assim, ó. Que é o fuxico comum. Esse é o comum. Né? Se você for trabalhar esse lado, você vai fazer igual tá aqui, ó. Colocou uma pedrinha aqui no acabamento e fez um detalhe. Sim. Agora nós vamos fazer esse repolhudo. Para esse tamanho de fuxico repolhudo, qual o diâmetro do tecido que a senhora cortou? Então, aqui o diâmetro desse círculo é 14. 14 centímetros, Isso, né? para ele ficar um fuxico bem grande, porque nós temos que fazer ele de destaque na peça. Então, depois que a gente caseou lá, que a gente pontilhou, ele vai ficar assim. Então, nós não vamos trabalhar desse lado aqui, nós vamos trabalhar do outro lado. Então, nós vamos marcar com a linha, ó, vamos segurar, enfiar a agulha no mesmo local que nós enfiamos. E antes da gente puxar a linha, nós vamos dobrar a pontinha, ó, dobrar, ó, um pouquinho para dentro, colocou a linha, segura. Aí nós vamos pro outro lado. Dobrou. Sempre dobrando a beiradinha dele, né? Passa a linha outra vez. Aí marcamos 4 pétalas. Agora nós vamos marcar mais 4.
Agora corta a pétala no meio, aquela que já tá feita. Aquela que já está feita, você vai cortar ela ao meio. Cortar assim, né, gente? Costurar. Dá uma laçada mesmo no tecido, né? Envolve o tecido com a linha do bordado e ele fica assim, cheinho. Parece até que ele é acolchoado. Não parece que ele tem um enchimento? Depois que marcou todas as pétalas, a gente dá uma ajeitadinha, né, para ele ficar com as dobras mais ou menos iguais. Que o bonito do fuxico é que ele não tem que ficar muito igualzinho. Quanto mais diferente ficar, melhor. Então, depois dela pronta, nós vamos colocar o miolo, que é uma pérola. Por que eu usei a pérola? Além de ser uma pedra que chama muita atenção, todo mundo gosta, a nossa galinha não é diferente, né? Também gostaria de ter uns detalhes em pérola. É uma galinha vaidosa? Muito. Aí colocou e dá o acabamento aqui atrás. O acabamento aqui, às vezes a gente questiona a questão do acabamento, ser perfeito, não ficar parecendo muito nozinho, mas isso é quando a gente vai usar a peça para ver o avesso. Mas no caso aqui que nós vamos colar ali, então não tem assim muita preocupação com o avesso da peça. Então, agora, como nós vamos usar os migués, eu fiz um pouquinho maior do que está ali para as telespectadoras observarem assim como faz. É um fuxico comum, fechado, do mesmo jeito que o outro, só que na hora que você vai marcar, a gente só marca 4 pétalas. Eu vou marcar com uma linha escura. Aí já não é linha de bordado. Não, é a linha de costura mesmo. Normal. Aí você só vai marcar 4 pétalas. Ó, tá? E esse daqui, o detalhe dele não é dobra. Ela vai sofrer uma profundidade na pétala, ó. Você vai puxar um pouquinho, ó, tá vendo? Vai franzir um pouquinho a pétala. Isso. Aí você vira pro outro lado, segura, faz o mesmo jeito. Dá uma pressionada no ponto, ó. E assim você vai marcar 4 pétalas só. Que esse formato aqui a gente chama de violeta. Porque ela parece um pouquinho com a violeta. Ó. Então ela vai ficar assim, ó. Vendo? Que é exatamente essas que estão aí. Mas como elas estão assim muito pequenininhas, às vezes não dá para a pessoa perceber como que ela foi montada, né? Agora nós vamos passar para a colagem, para a montagem do corpo. O corpo já está pronto? Já está todo o corpo. A montagem que eu falo com os fuxicos, para mim explicar como é que elas vão distribuir o fuxico aqui, porque às vezes pensa que tem que ser tudo retinho, mas não pode. Ele tem que ter uma certa mistura para dar o equilíbrio das cores. Então aí nós vamos usar a cola quente. Então, a primeira coisa que nós vamos colar são os grandes, os 3 fuxicos grandes que nós vamos colar. O primeiro que nós vamos colar é aqui em cima, ó. Bem aqui, ó. Na ponta mesmo? Na ponta. Depois nós vamos colar os 2 laterais. Ó, só que a gente levanta um pouquinho aqui, ó, e coloca o outro lá. Ah, tá. Realmente, por essa galinha aqui, por essa peça pronta, a gente vê que o fuxico, ele junta com o outro. Um junta com o outro. Um empurra o outro para cima. Isso, para dar aquela característica que tem na galinha, né? O rabinho dela é sempre mais repolhudo. Depois que a gente coloca os 3 aqui, ó, ele fica um vão aqui, ó, tipo uma aberturazinha. Sim. É por aqui que nós vamos colocar a primeira peça do fuxico normal, né? Esse tradicional. Então não começa pela barriga da galinha, não. Começa pelo rabo. Começa tudo por ali. Aí nós vamos tampar essa vaguinha que ficou aqui. Aí as cores a pessoa escolhe, isso, né? Aí assim, eu aconselho sempre colocar mais vermelho, laranja.
e equilibrar, né? Esse vermelho, laranja, com uma cor assim, tipo um salmão, um branquinho. Fazer um degradê, uma mistura harmônica de cores, isso, para não ficar assim muito chamativo, muito colorido, né? Na própria hora de fazer o fuxico, os retalhos que você for escolher, que a pessoa for escolher, ela já tem que ter essa atenção. Ela tem que já prestar atenção com isso. Né? Quais os tons que ela vai... Não é porque é retalho que você vai usar tudo. Às vezes a própria estampa, se você vai usar o floral. Isso. Né? Misturado com poá, que fica legal combinar floral com poá, com xadrez. Então a gente vai fazendo uma mistura. Tem que ter bom senso. E esses a senhora já está colando sobre os outros. É um sobre o outro. Ele tem que ficar assim, entendeu? Fica como se fosse a pena da galinha mesmo. Uma sobre a outra, né? Aí nós vamos colar só até aqui, a metade do corpo, ó. Porque isso aqui é como simbolicamente aqui traduz-se que é a parte mais da metade do corpo da galinha para trás, é onde ela tem mais colorido, é onde ela tem mais pena, né? Essas coisas. Aqui na parte da frente ela já é o peito, né? Já é o peito da galinha. Então ela não precisa de muito detalhe, senão depois também ela perde a referência dela, que é uma galinha, né? Se a gente colocar muita coisa aqui, eles vão pensar até que é um enfeite de carnaval. Vai parecer uma bolsa também. Então, agora nós vamos fazer o suporte, que é mais ou menos como se ela estivesse sentada num ninho. Entendeu? Esse galho com essa palha da costa, ela vai dar um sentido mais ou menos como se ela estivesse no ninho. No ambiente dela mesmo. Isso. Então, nós vamos amarrar. Um gravetinho, né? Isso. E na lista de materiais, a gente sugeriu também um pau de canela. Que vai dar um cheirinho na galinha. Vai ficar muito bom também. É uma dica legal. Aí usamos a cola, né? Ó. E vamos colocar aqui, ó. Bem nessa parte aqui. Aí nós vamos colocar os botões. Que a gente coloca um pouquinho de cola. Coloca ele aqui na palha. Os botões são só na palha? Só na palha. É como se ela estivesse no ninho e os bichinhos estivessem por ali, dando umas voltinhas. Borboletinha, né? Florzinha, tem uma joaninha. Tem joaninha. Aqui agora, tá vendo? Ela está já com supostamente o ninho. Então nós vamos mostrar agora como que nós vamos colocar os migués ali, ó. É um pingo de cola que você coloca, tá? Coloca o primeiro, você vai colocar aqui, ó, bem próximo do nariz, ó, tá? Esse fio da cola todo vai sumir? Vai, claro que na hora que a gente normal, terminar, né? Quando trabalha tira, com cola quente. Então você vai ajustando eles aqui, ó, até formar essa coroa que tá aqui, ó, tá vendo? Tipo uma grinalda. Então ela fica assim, né? As argolas, que é uma grande e uma pequena, que você vai usar aqui na parte de trás. Uma para pendurar. Ela é colocada no meio desse vão do corpo dela, ó. Então, ela é colocada aqui e ela é costurada. Porque se colar, ela vai ficar muito dura e quando você colocar a galinha pendurada lá no prego, ela não vai ter aquela mobilidade. Colado, eu acho que não dá muita segurança, né? Assim, não vai, a cola não vai sustentar o peso da galinha e o pano de prato. Isso. Porque a gente pega o pano de prato com pressa. Às vezes, então, nisso que você vai puxar o pano de prato, você faz uma força.
Então é bom e costurar. Aí pode soltar a galinha, né? É bom a costurar justamente por isso, né? Fica mais seguro, dá mais segurança a peça. Aí você também costura essa aqui, ó. Se ela fosse só uma peça decorativa, se você fosse pendurar e deixar ela só decorando a cozinha, não precisaria. Poderia até ser colada, mas já que ela tem uma função, né, uma peça funcional, isso. vai ter um pano ali pendurado. E o pano de prato, quando ele fica molhado, ele fica mais pesado. É verdade. Né? Então aqui, ó, a gente coloca a argola, dá uma amarradinha, né? Essa argolinha aqui fica mais soltinha. Mais solta, para ter mais facilidade da gente mexer com a toalha de prato. E a senhora colocou exatamente na costura? Um pouquinho pertinho acima, da costura. Bem pertinho, porque quando você levanta aí, ó, tá vendo? Ó, ela tem que ter uma distância, ó. Tá vendo? Para ver onde vai ficar o pano de prato, né? Então, por isso que ela não pode ser muito acima da costura. Aqui a senhora usou até uma argola menor. Essa é maior, né? Essa é maior, Então, está pronta a nossa galinha, que depois de toda essa confusão de fuxico, ela vai ficar assim, bem simpática. E essa é a nossa dica para você hoje, a nossa matéria especial, nosso passo a passo, né, de feltro. Aqui uma galinha mineira, um porta-pano de prato de galinha mineira, especialmente para você, para enfeitar a sua cozinha. Dica da dona Cibélia. Fala pra gente dia e horário do curso da senhora aqui na Selga. Toda quinta-feira, de 1 às 3 e de 3 às 6. É a chance de você vir aprender a mexer com feltro e todas essas técnicas e absorver aqui as ideias de dona Cibélia, porque são muitas, hein, gente? Ela tem, o mostruário dela é lindo, não dá pra gente colocar tudo ali, mas ela tem peças maravilhosas. Vem pra cá conhecer o curso de feltro e fazer essas peças lindas aqui. A senhora já está convidada a voltar ao Espaço de Arte Selga, principalmente para Páscoa. Porque eu sei que a senhora já está trabalhando peças para Páscoa, né? Já tenho bastante peça pronta já para Páscoa. Pois é, então continue acompanhando o Espaço de Arte Selga para você aprender a fazer mais peça de feltro agora com o tema de Páscoa. Obrigada, dona Cibélia. Tá, obrigada a vocês. Pincelada. O tom laranja realça qualquer make não é novidade, mas bastou a atriz Jéssica Alba aparecer com os lábios alaranjados na premiação do Globo de Ouro 2013 para a cor virar um hit. A cara do verão, o laranja combina bem com qualquer tipo de pele e cabelo, mas para quem não sabe qual tonalidade escolher, vai aí uma dica dos especialistas em beleza. Quanto mais clara a sua pele, mais escura deve ser a tonalidade do batom.